Olá, querida juventude, nós mais uma vez aqui estamos para falar diretamente à nossa juventude forte, a juventude que ama a Deus, a juventude comprometida com o Senhor. E lembrando a nossa juventude lá em Joel 2,28, que os jovens não ficaram de fora da promessa, da efusão e do derramamento do Espírito Santo. Deus conta com você, jovem, e nesta geração, nesse tempo que estamos vivendo, há uma necessidade premente, urgente, de jovens que tenham temor de Deus, que amem a palavra de verdade e que queiram viver o sobrenatural de Deus. Então, eu quero cumprimentá-los mais uma vez com a paz de Cristo, a toda a nossa juventude no Brasil e no mundo, a toda a nossa juventude que ama a palavra. Deus abençoe. Vamos lá, Daniel. A paz do Senhor a todos. É uma imensa alegria estar em uma sexta-feira como esta, esquadrinhando as Escrituras, estudando um pouco mais sobre a palavra de Deus, tendo esse conhecimento dos céus, né? Que é para a nossa edificação, para a nossa jornada até o céu de glória. Epa, então vamos iniciar orando em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Jesus. Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, através de nós, Senhor, por nós, nesta semana. Muito obrigado por ter nos trago a este momento, Senhor, nesta sexta-feira, para aprender mais de Ti. Abre, Senhor, as portas do conhecimento, abre nosso coração, nossa mente, para entender o que Tu queres falar a nós. Por favor, meu Deus, usa-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, Daniel, qual é o tema desta lição? Lição 3. Davi, o matador de gigante. Davi, o matador de gigantes, não é isso? Isso. Então hoje nós temos lições preciosas para aprendermos. Na verdade, esse é um texto bem conhecido, né, Daniel? É. A história, todas as crianças na escola dominical aprendem essa história, não é isso? Sim. Porque é uma história, é uma narrativa que mexe, porque tem um ato heróico, tem um menino, um garoto matando um gigante. Então essa história é bem conhecida. Vamos lá. Texto principal. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. Salmos 33:16. Isso. Resumo da lição. Davi confiava em Deus e, frente aos insultos de Golias, matou o gigante. Isso. Na vida cristã, também temos os nossos desafios, que venceremos mediante a fé no Senhor. O Salmo 125 começa dizendo: os que confiam no Senhor são como? Os montes de Sião Que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Não é assim? Também a palavra de Deus diz no Salmo 20, verso 7: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Ou seja, a vitória de Davi não é porque ele soubesse guerrear, não é porque ele tivesse alguma experiência, não é porque ele fosse habilidoso na guerra. Não. Deus não precisava disso nele para vencer a batalha. Davi vai vencer a batalha porque ele confiava em Deus. Ele acreditava no poder de Deus. Este é o segredo. Então, nós podemos analisar que esse resumo da lição deixa bem claro: ele não temeu as afrontas, as palavras depreciativas de Golias, porque ele confiava em Deus. E quem confia em Deus não se abala, não é isso? Não se perturba, essa é a expressão. Quem confia no Senhor não se perturba e nem anda... Não se deixa abalar. Não se deixa abalar, porque Deus é a sua estrutura. Deus era a estrutura. E não importa se é velho, se é novo, se é formado ou não formado. Confiança em Deus independe destas coisas. A confiança em Deus é que nós descansamos, porque sabemos que Ele é maior, Ele tem o poder e dele é que vem a nossa força. Amém? Vamos lá. Texto bíblico. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 13 e 16, depois pulamos para o 20 e depois o 23 e o 24. Isso. Diz assim: foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu com Jessé lhe ordenara.
E chegou ao lugar dos carros quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. O 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Pronto. Muito bem. Nós vamos fazer primeiramente a nossa análise do texto, ok? E nesta análise do texto nós vamos pontuar 4 coisas que o Daniel vai colocar aí na tela para vocês. Nós temos um capítulo que é longo. O capítulo 17 tem 58 versículos, não é isso? 58 versículos. Então, quem não gosta de ler a Bíblia, às vezes não se sente muito confortável em ler um texto tão grande, principalmente quando as letras são pequenas. Mas quem ama a palavra de Deus sempre medita nela em todos os aspectos, porque à luz de 2 Timóteo 3,16, toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir na justiça, ok? Então não há nada disso que nos impeça de ler esta passagem bíblica. No primeiro ponto, nós temos aí do verso 17, do capítulo 17, 1 a 16, a seguinte temática: o desafio do grande gigante, do 1 até o 16, ok? Então vamos por partes. A leitura que o Daniel fez está mostrando um gigante que ele entra e ele faz um desafio. Tinha os desafios de frente, de tropa, onde todos guerreavam um contra o outro. Mas agora ele está com uma nova metodologia, que na verdade isso há muito tempo já existia. Um maior, um mais forte, um mais poderoso, desafia uma nação e diz: se tiver um homem páreo, eu estou pronto para lutar. Quem ganhar vai se submeter ao outro. Então, você tem aqui o desafio de Golias do 1 a 16. Mas a pergunta é: por que Golias foi tão atrevido? Por que Golias foi tão insolente? Por que Golias foi tão intrometido contra o povo de Deus? Por que ele foi? Na verdade, meus irmãos, escutem o que eu vou dizer aqui nesta oportunidade. Ele foi insolente, ele foi atrevido, ele foi afoito, porque estava tendo certas erosões no meio do povo de Deus. Quem era o rei de Israel naquele tempo? Saul. Pronto, não era? E Saul já vinha com deficiência, Saul era inconsistente, Saul não tinha mais estabilidade, não obedecia a Deus, Saul não tinha o temor de Deus, tinha mandado matar sacerdotes, era um rei no poder, mas era um rei que estava cheio de inveja, era um rei que, na verdade, não obedecia a Deus como deveria, ok? E há uma coisa interessante que nós podemos analisar. Nós vemos aqui que o próprio Saul já vinha desobedecendo a Deus. E isso possibilitou, isso abriu brecha para que Deus mandasse Samuel ungir um novo rei. Como o povo estava vendo essas fragilidades, eles perceberam algo que vai ser crucial. Eles sabiam que Deus não estava mais com Saul. Então nós podemos ver aqui que quando Saul perde essa consciência especial da presença de Deus, o povo também foi notando. De modo que quando ele perde essa presença de Deus, o exército se sente sem força, se sente sem ânimo. Ora, se Israel era o povo de Deus, o exército era de Deus, por que eles estavam parados diante de um desafio de um homem só? Por que não teve alguém que se levantasse entre eles? Porque o líder já não tinha mais a presença de Deus. E eles foram notando fragilidades nesta liderança. Olha o verso 26 do texto bíblico aí. Olha o que diz, 17, 26. 17, 26 diz assim: Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Veja que não se levantou ninguém para honrar o nome de Deus. Por 40 dias. Por 40 dias que ele vinha afrontando, não apareceu um homem, um soldado que dissesse: não, nem que eu morra, mas eu vou honrar o nome de Deus. Olha, um líder sem a presença de Deus
soldados sem presenciar no líder a presença de Deus e não tendo também a presença de Deus, vai se incomodar diante dos ataques do inimigo. Isso aqui é muito sério. Aqui é pesado. Tem crentes que possuem medo de demônios, tem crente que tem medo dos ataques de Satanás, tem crente que tem medo de muitas coisas. Sabe por quê? Porque na verdade não tem a certeza de que a presença de Deus é real em sua vida. Nós não estamos dizendo aqui que o medo não exista. Não, e por vezes o medo ele é até benéfico. Mas nós estamos falando daquele medo que não te faz lutar. É daquele medo no sentido totalmente negativo, de que faz com que você não tenha coragem de enfrentar um processo endemoniado, que você não tem coragem de se levantar e repreender, que você não tem coragem de enfrentar, porque você sabe que Deus não está com você. Quando você sabe que Deus está com você, que a presença dele é real na sua vida, você está disposto a lutar, você está disposto a se levantar, você está disposto a fazer a vontade de Deus. Percebemos aqui que nem o rei Saul, não é isso? E nem o seu exército tinha um homem para lutar contra Golias. E essa deficiência, essa fragilidade toda negativa aqui, é porque na verdade eles tinham certeza, estavam naquela confusão, Deus não estava mais com Saul, e isso foi muito sério, ok? E a gente percebe que no exército de Israel existiam grandes guerreiros. O próprio Jonatas, no tempo antigo, antes da queda de Saul, ele foi usado por Deus para livrar o exército de Israel do exército filisteu, com apenas um escudeiro. Ele e um escudeiro enfrentaram um exército. Essa tua colocação é importante, porque às vezes nós temos guerreiros, nós temos pessoas habilidosas, nós temos talentos, mas na obra de Deus é diferente. Na obra de Deus, se você não tiver a certeza de que Ele está com você, que a presença dele é real, você não vai ter essa coragem, você não vai ter ânimo, você não vai estar disposto para lutar. Que até naquele momento o Jonatas disse, se o Senhor é conosco, nós vamos lá, Ele vai dar o sinal e tal, e foi o que fez. Isso. Aí o que acontece? Quando entra esse gigante de aproximadamente 2,90 metros, segundo o texto maçorético, quando você observa o próprio texto bíblico, deixa claro que ele tinha 6 côvados, não é isso? 6 côvados. Então você percebe que ele não somente tinha isso, a estrutura de Golias, o aparato dele, toda aquela instrumentalidade, esse homem com quase 3 metros e 20 centímetros, coberto com uma estrutura quase impenetrável, com uma lança cuja ponta pesava 8 quilos. Então, sem Deus, sem a presença de Deus, eles ficaram como? Com medo. Com medo. Acovardados, sem reagir, sem força, sem disposição. Então a primeira coisa que nós podemos perceber aqui é que Israel vai ser desafiado por um herói de guerra, por um gigante, porque esse desafio de Golias não foi à toa. Ele estava vendo a fragilidade. E 40 dias, só para mostrar o fracasso do povo de Deus, não tinha um homem que quisesse honrar o nome de Deus, nem o próprio rei. O rei Saul tinha tamanho, o rei Saul era grande, mas como Deus se ausentara da vida dele, por causa do seu pecado, ele se sentiu totalmente sem força, sem ânimo e sem coragem para batalhar. Essa é a primeira parte que nós queremos tratar com os nossos irmãos. A segunda parte, aí nós temos um homem de visão espiritual. Agora nós vamos ver a diferença entre um homem que tem a presença de Deus contra aquele que a ausência de Deus é grande na sua vida. Nós percebemos aqui claramente que o pai de Davi, Jessé, mandou que ele fosse ver como estavam os seus irmãos, a saúde deles. Os 3 mais velhos estavam no campo de batalha e Davi vai levar comida. É muito interessante porque, irmãos, a Bíblia tem cada detalhe. Vê bem aí, Daniel, 17 e 18. A Bíblia dá cada detalhe que a gente, quando lê, pensa que não tem conexão, mas tem. Vamos lá. Diz assim: nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Isso. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos, traga-me alguma garantia de que estão bem. Olha, aqui você vê uma família espiritual. Você vê o pai, o Jessé. Primeiro,
ele quer saber como estão os filhos. Ele manda o filho mais novo e saber o estado de saúde dos seus irmãos. Veja como é que Deus usa a família. Deus não usa a família bagunçada, gente. Deus não usa a família desestruturada. Deus não usa. Olha, a Bíblia diz que o pai mandou, não foi? Foi. O pai mandou saber o estado dos seus irmãos. Davi foi. Mas antes do pai mandar Davi, ele preparou para o chefe de 1000, né? Assim que diz o texto, ele preparou honrarias. 3 queijos ao comandante da unidade. Ao comandante da unidade, ao comandante de 1000. Olha aí, tá vendo? Então, ele vai mandar o recado para os filhos, mas ele manda também honrar. Era um princípio bíblico. Hoje nós temos famílias que querem ser abençoadas, mas os filhos não têm comunhão, não têm intimidade, não vivem unidos e, ademais, podemos observar que essa família não respeita ninguém, não valoriza o próximo. Note que Jessé vai mandar Davi, mas antes dele mandar Davi, ele manda uma honra para o capitão. Não foi nem para o rei, porque ele sabia que o rei não estava lá. Mas ele mandou para quem? Para o capitão. Para o capitão. Então ele mandou para o capitão do exército. E ele mandou procurar saber a condição do estado de seus filhos, os mais velhos que estavam no campo de batalha. Um pai preocupado, um pai dedicado. E ele manda o filho. Esse menino que vai, que o texto diz aí que ele era o menor, lá no campo estava Eliabe, estava Abinadab e estava Samar. Porque ele tinha 8 filhos. E quando ele vai lá, a Bíblia diz que quando ele chega, ali está o desafio, 40 dias, com palavras de afronta, ele de modo soberbo, arrogante, prepotente, insolente, estava desafiando o povo de Deus. Estava desafiando o povo de Deus de modo ferrenho, de modo depreciativo. Mas é aqui que entra essa segunda parte, do verso 17 até o 30, que nós não vamos ler, que é muito grande. Nós temos a segunda parte do texto, eu estou dividindo em partes. A segunda parte é um homem de visão espiritual. Quando você lê do 17 ao 30, você tem um homem de visão espiritual. Quem é esse homem de visão espiritual? Davi. Agora está aqui a diferença. Na primeira parte, do 1 a 16, falamos do guerreiro carnal, prepotente, autoconfiante, todo cheio de preparo. De ego de si. De ego de si e de preparo externo. Ele tinha tanto mau preparo pelo lado de dentro, como pelo lado de fora. E observem bem, ele tinha não uma só crença, mas ele era politeísta. Ele amaldiçoava e vai amaldiçoar Davi em nome de todos os seus deuses. Ou seja, a crença dele era uma crença politeísta. Por isso que ele vai desfazer do Deus de Israel. Ele não acreditava no Deus de Israel. Então, quando o pai manda Davi, Davi vai normalmente. Mas aquele homem, aquele menino, o texto aí diz que ele era o menor. Está bem aí no verso 14. E Davi era o menor e os 3 maiores seguiram a Saul. Pronto. Os 3 maiores foram para a guerra e Davi era o menor. Por isso que ele não podia ir ainda para a guerra. Nós já explicamos isso aqui, não já? Sobre essa questão de menor. Então, quando Davi vai, o pai envia. É muito interessante aqui que nós vemos a diferença entre a família de Jacó e a família de Jessé. Veja que todas as famílias têm conflitos entre os filhos, mas a família de Jacó era mais complicada, era mais problemática, porque partia do pai. Aqui nós vemos que o pai não amava só Davi, mas amava também os seus filhos. Amava todos os filhos. Ele diz, vai saber como estão os teus irmãos. Pronto. E aí você vê o cuidado também do pai para com Davi. E Davi amava tanto os pais, e isso vai ser provado mais na frente, quando Saul começa a persegui-lo, ele manda os seus pais para a terra, para outra terra, para que ele fosse cuidado, os pais fossem cuidados. Então, aqui tem uma família unida, isso aqui é importante a gente ver isso. Davi foi criado em uma boa família, ok? Então, quando Davi vai, ele tem uma visão, o que eu disse? Espiritual. E onde foi que ele arrumou essa visão espiritual? Dentro de casa. Aonde ele arrumou essa visão espiritual? No seu lar. O pai promoveu essa vida de comunhão com Deus, de fé e de espiritualidade. Porque Davi, mesmo trabalhando no campo, nós vamos ver isso claramente, ele aprendeu a ter experiência com Deus. Então, o que um homem espiritual faz? Agora nós vamos ao texto. Quando ele chega lá, que ele vê um gigante de quase
3 metros de altura, não é isso? Ele vê um gigante desafiando. Ele vê um gigante todo bem preparado, bem equipado. Eu te pergunto, Daniel, tu que é jovem, Davi temeu ele? Medo talvez ele tenha tido, por ver ali a situação, aquela situação de grande desvantagem. Afronta, né? Porque além do gigante, era o exército filisteu mais preparado da região, com maior tecnologia militar. O Golias ali enfrentando 40 dias, e aí ele vê o panorama do exército de Israel, todo mundo fraco ali, mal preparado, já desanimado, já querendo fugir. Talvez ele tenha sentido medo, porém ele sabia que esse medo não poderia dominá-lo. Tinha alguém que era superior a esse medo. Ah, verdade. Porque ele era o quê? Espiritual. E quem é espiritual sabe discernir as coisas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14: o homem espiritual discerne tudo. Vê bem aí, lê essa passagem bíblica. Ele discerne tudo, ele sabe discernir. É 1 Coríntios 2,14. Davi era espiritual e ele tinha visão espiritual. Vamos lá. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Ou seja, cada israelita, mesmo tendo aliança com Deus, tendo o nome de Deus, mas quando olhava para Golias só via problema. Tamanho gigante ali. Só via tamanho, só via arma, só via experiência de guerra. Nunca viram possibilidades de vitória. Isso aqui é muito forte. Quem não tem experiência com Deus não vê possibilidade de vitória. Porque nós, 2 Coríntios 5,7, diz: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, quando Davi vai partir para esse gigante, quando ele chega no arraial, ele vê o tamanho do gigante. Ele pode ter temido mesmo, como disse Daniel. Ele vê o tamanho do gigante, ele vê o desafio do gigante, ele vê a proposta do rei, não é isso? Quem matasse se casaria com a filha do rei, seria livre dos impostos, não é isso? Isso. Só proposta boa. Mas foi isso que motivou Davi à guerra? Não. Foi isso que motivou ele a lutar contra o filisteu? Não. Não. É aqui que nós podemos analisar. Davi, quando olhou para Golias, ele não viu pelo ângulo físico. Ele não viu pelo ângulo natural. Ele viu o ângulo espiritual. Veja aí o verso 26, 36 e 37. 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Isso. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O 36. Diz assim: teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Aí é o 37. Pronto. 36, então, 37. nesses 3 versículos que ele leu, ele viu o desafio de Golias, ele viu a proposta de Saul, mas nada disso interessou ele. O que interessou a Davi, primeiro, a sua confiança em Deus. Segundo, ele queria honrar o nome de Deus. Ele queria honrar o Deus da aliança. É por isso que ele diz: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus? Do Deus vivo. Do Deus vivo. Então, quem tem espiritualidade não olha para o gigante só com problema. Não olha para o gigante só como empecilho. Quem tem fé. Irmãos, é muito interessante aqui, que eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Davi estava disposto a arriscar tudo pela fé. Porque quem é espiritual não teme a nada. Quem é espiritual, não, eu vou perder minha vida se eu for lutar. Ele pensou isso? Não. Eu vou morrer se eu for lutar. Ele pensou isso? Também não. Ele disse: eu vou arriscar tudo pelo nome do meu Deus. Para honrar a minha pátria, para honrar Deus que fez as alianças a Israel. Pronto, é assim. Quem é espiritual não está procurando só honrar a si próprio, honrar a instituição, buscar fama para si. Quem é espiritual quer honrar a Deus. E Davi vai ser esse homem. Então, por que ele era espiritual? E ele viu tudo diferente? Ele confiava nele para ter vitória? Não. Ele sabia que a vitória quem dava? Quem era? Era Deus. Os 2 episódios, na experiência que Davi contou, que teve com o urso e o leão, o que foi que ele disse? Diz que quando o leão e o urso vinham atacar o rebanho, Deus dava força para ele derrotar o leão e o urso. Então ele entendia que até as coisinhas simples do dia a dia que ele vencia, quem era que dava a vitória? Deus. Irmão, isso aqui é um homem espiritual, gente.
Quem é espiritual, tudo que acontece na vida dele, ele atribui a quem? A Deus. Esse é o segredo de Davi. E observe que quando Davi chega no campo, isso é interessante, o irmão dele começa a acusar. É isso? Vê bem aí, olha. Vamos lá. Aqui é a parte 28. do... 28, lê. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: Por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Aqui o Eliabe acusa Davi de duas coisas: de ambição, não é isso? E também de curiosidade indigna. Ele acusa Davi. Só que aqui você vai ver, gente, isso aqui é importante demais. Acho linda a Bíblia. A cada dia a gente vai aprendendo, não é isso? As coisas de Deus, né? A gente sabe que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A Bíblia não se renova, porque ela é a palavra imutável, não é isso? Mas a mensagem dela para nós se renova todos os dias. Ok? Em nós, para nós. Então, quando você olha o Eliabe, ele zangado, não é que ele tivesse inveja, não. Ele não tinha nada de inveja. Ele estava também manifestando um cuidado para com o irmão dele. Ora, se todo mundo que era guerreiro estava com medo, aí chega o menor e vê isso. Por que ele diz assim: eu já estou vendo a tua... Irmão, lê isso bem aí. Porque você veio até aqui com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto. Isso. Sei que você... Ou seja, tu tem teu trabalho, tu não é guerreiro. Não é isso? Você é pastor. Você é pastor, vai para casa. Tu não está ainda habilitado, não tem idade para entrar no exército. Aí ele diz assim: sei que você é presunçoso. Aí, agora preste bem atenção. Ele sabia que Davi... Hoje o pessoal diz assim: é o menino errado, não era assim? Como é a outra coisa? A ovelha negra. Não, é o... que eles dizem da pessoa toda para frente, toda... que não tem uma palavra. Tem muita energia, né? Hiperativo. Então ele diz assim: eu já sei que tu é descontroladinho. Tu é afobado. Tu gosta de uma confusão. Porque ele via dentro de casa o menino Davi, mesmo menino, mas já sendo disposto, já sendo forte, já sendo... Não é assim? Sim. Aí o que acontece? É aqui que eu quero dizer para vocês. Davi era o menor, mas mesmo diante do tamanho do gigante e das palavras de Eliabe, Davi tinha controle de si. Davi, isso aqui é lindo, gente. Davi, ele tinha controle e ele sabia como se comportar. Mas uma coisa, ele não aceitava ninguém falar mal do seu Deus e nem atacar o povo de Deus. É assim que age um homem espiritual. Ou seja, quando Eliabe fala tudo isso aqui, Davi tinha o controle de si. As palavras de Eliabe, eles... Senhor, eu queria até lutar, mas meu irmão não deixa, aí tu sabe, eu não posso, eu sou de menor. Ele poderia usar essa evasiva, mas ele não usou. Então, você vê aqui, Davi, um homem espiritual, um homem que confiava em Deus, um homem que estava pronto a arriscar tudo pela fé, em nome do Senhor, e um homem que tinha controle de si. Quem não tem controle de si, não pode ir para a batalha. Quem não tem decisão de si, pronto, não, Deus está comigo, eu vou entrar, não pode entrar na batalha, não pode enfrentar exércitos inimigos. Agora nós vamos para a terceira parte do capítulo 17, não é isso? A terceira parte, você tem um homem que confiava totalmente em Deus. Agora aqui você tem a terceira parte. Olha, se nós analisarmos, a alma de Davi, ela era, eu posso dizer que ele tinha dentro dela uma fé heróica. Davi, o que vibrava ele, o que impulsionava ele, para tudo era fé. Ele estava no campo, matou o urso e o leão pela fé. E quando Davi chega a notícia para Saul que ele vai lutar, Saul diz: olha, Davi, larga isso, ele é um campeão. É um campeão nascido no campo de batalha. Ele nasceu no campo de batalha. Irmão, olha, eu vou dizer uma coisa para você, isso aqui não é brincadeira não. Por quê? Porque você tem aqui, em primeiro lugar, um Golias, que era de origem dos Refaíns, não é isso? Ou de Anaquins, como está em Deuteronômio capítulo 2, verso 20, Josué 12, 4. Ele era ligado aos Anaquins, era da parte de uma casta da elite dos filisteus, ele era um guerreiro poderoso. Olha, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Diante desse homem aqui, qualquer pessoa
temia. Era um inseto. A autora, porque aqui nesse livro são vários autores, mas a autora desse capítulo, ela diz que naquela época um homem era 1,5, a altura 1,5. Ele, para o tempo, para aquela época, a altura de Saul era uma altura já acima da média. Acima da média, fora do normal. Hoje já tem pessoas quase da altura até maior, não é isso? Sim, do que 3 metros, não é isso? Tem de 2,30 m, 2,40 m, por aí. Não é isso? 2,30 m, 2,40 m, não é isso? Um homem com quase 3 metros e tanto de altura causava medo naquela época para o tamanho dos israelitas, não é isso? Se vocês observarem, quando você chega em número 13, o povo diz assim, ali não é hipérbole não. Nós éramos aos seus olhos como gafanhotos. Então, os homens de Israel tinham uma estatura menor. E aí, diante daquele tamanho, todos temiam. Mas dentro do coração, veio 33. 33. Respondeu Saul: você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão e um urso e o leva... vai lá para o 38, 39. 38 e 39. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E então tirou tudo aquilo. Então, Davi era um homem que confiava em Deus. Primeiro, Eliabe tenta afastá-lo, não é isso? Porque sabia da coragem dele, da determinação. Mas o Saul viu que só a determinação e só a garra dele, a disposição não ia valer a pena. Isso baixa uma ótica humana, né? Porque ele não conhecia a fé de Davi. Não, ele não conhecia. E o que acontece? Como ele não tinha mais a presença de Deus, ele não via, Saul não via nenhuma outra possibilidade. Não é isso? Ele disse: Davi, eu quero te dissuadir disso, eu quero te tirar disso, meu filho. É boa a tua intenção. Mas se você analisar, olha, você não tem capacidade. Se você analisar, Golias é campeão de guerra, é herói de guerra. Ele é da elite dos filisteus, da casta dos maiores soldados. Meu filho, tu não tem experiência de guerra. Aí Saul ainda faz a última tentativa. Não, então faz o seguinte: eu vou te dar minha espada, eu vou te dar minha túnica, minha armadura, e ele bota nem andar e nem se mexer o Davi. Aí eu acredito que ali foi eita, o Saul pensou: nós estamos fritos. É assim, ele não sabia lidar com nada disso. Só que na batalha que Deus usa, as armas não são as nossas. Não é isso que diz 10:4 de 2 Coríntios? As nossas armas não são carnais, não é isso? Mas poderosas em Deus. Então, o Davi não estava confiando na experiência dele, nem na do Golias. Ele não estava temendo a armadura, a couraça. Ele confiava em Deus. E quem confia em Deus, irmão, não teme a nada. Quem confia em Deus parte para a guerra com toda confiança. Era assim. E se nós analisarmos isso, nós podemos observar que Davi estava pronto para a guerra. Saul, se vocês observarem bem, ele colocou tudo para desfazer desse rapaz ou para desisti-lo da guerra. Mas Davi estava pronto. Saul não via força, potência muscular em Davi, não via experiência de guerra em Davi, não havia nenhuma possibilidade, humanamente falando. Mas Davi confiava em Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Bota aqui, Daniel. A fé, ela faz duas coisas. Ela faz muitas, mas eu quero pontuar. Uma, a fé, ela amplia a tua visão. Enquanto todos só viam o tamanho do gigante, Davi já via a derrota do gigante. Segundo, a fé possibilita poder em nós. Eu posso ser fraco, eu posso ser pequeno, mas quando eu me volto para Deus com fé, Ele me dá poder. Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pronto. Deus diz para Paulo: a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. A terceira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês: a fé, ela abre novas possibilidades. Foi pela fé que Davi viu um local onde podia atingir a testa do gigante. Ok? Então essa é a terceira parte, não é isso? Do texto. E a quarta parte do texto
é Davi obtendo vitória, do verso 41 até o verso 54. Enquanto, agora nós vamos para o desfecho final, enquanto vem, porque o Saul, aliás, o Golias era saliente, ele começou afrontando, mas depois ele estava já descendo próximo aos judeus, ele estava descendo. E quando ele soube que era um menino que vinha com ele, com uma funda, um alforjezinho, não é isso? E uma cheia de pedrinha, né? Cheia de pedrinha, ele disse: quem é tu para vir aqui trazer pau para mim? O 43. Olha aí. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando os seus deuses. Golias, Daniel, era um campeão. Ele usa a sua basófia, né? Ele usa a sua blasfêmia contra Deus. E agora ele diz: meu Deus, querem tirar minha glória. Eu pedi um guerreiro, não uma guerreiro. criança. Olha o que estão mandando para mim. Não, isso aqui não. Vou dar um cascudo nesse menino. Né? Vou matar ele com um cascudo. Golias nem puxou a espada, gente. Rapaz, o bicho é prepotente, orgulhoso. Confiando já na própria vitória. Já. Na própria vitória. Ele diz: eu tenho aqui uma lança, eu dou só um negocinho, eu mato esse menino. Ele era guerreiro experiente. Ele era guerreiro pesado. Ele atacava todo o exército e ninguém queria. Pronto. Aí ele nem levanta a espada, ele não tira a espada. Vamos matar ele já já. É como um boxeador, não é isso? Que se ele der um murro certeiro, a pessoa cai. Nocaute. Né? É fatal. Fatal. Mas aqui do 41 a 54, aí você vai ter agora, sabe o quê? Um Davi que na verdade vai ter vitória. E ele vai ter vitória, sabe por quê? Porque ele confia em Deus. Ele disse: Golias, porque o Golias se levanta e corre. E vocês pensam que Davi corre? Enquanto o Golias vem, Davi se levanta e corre também para encontrá-lo. E ele disse: fica tu sabendo, hoje toda a nação de Israel e também a tua nação, porque você afrontou o Deus dos céus e o exército dele, hoje eu vou dar teu corpo. 46. Olha, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. O Senhor, não Davi. O Senhor entregará nas minhas mãos. Vai. E eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Pronto. Aqui, enquanto Golias era gigante pela prepotência, pela sua basófia, pela sua arrogância, pela sua experiência, Davi é gigante pela fé, confiando no Senhor, confiando em Deus. Ele era pequeno, ele era fraco, ele era o menor, ele não tinha experiência de guerra, mas ele tinha o Deus da experiência, o Deus da guerra, o Deus que vai na frente, o Deus do exército, o Deus que criou os céus, e ele parte e vai ter vitória. Deus levanta gigantes na fé, não é gigantes na própria capacidade humana. Lutero era doente, Lutero tinha depressão, Lutero sofria, mas se tornou o gigante da reforma. Não é isso? Porque Deus levanta Garrison, ele se levanta contra a escravidão. Deus usou pessoas pequenas, frágeis, porque a questão não é o músculo, não é a carne, não é a inteligência, não é se você tem ou não experiência, é se você tem fé em Deus. Ok? Então, Davi venceu porque acreditou em Deus. Vamos lá, resumo da missão. Davi, matador de gigantes. Isso. Uma cena triste e os insultos de Golias contra o povo de Deus. 1 Samuel 17. B. Enfrentando os nossos gigantes. Moda, rejeição, vícios, ansiedade e arrogância. Pronto, porque o que acontece? Aqui nós temos o gigante Golias. Teologicamente, esse Golias é símbolo de nossos desafios espirituais, das nossas guerras espirituais. Nós não temos hoje um gigante literal, não é isso? No sentido do tamanho de Golias, mas temos os gigantes que estão sempre a nos afrontar. C. As lutas espirituais e as nossas armaduras, 2 Coríntios 10, 4. Tempos difíceis, porque seus adversários aumentavam. Uma geração que não... Por que seus adversários aumentavam? Nós temos aqui os filisteus, Daniel contou um pouco deles. Os filisteus, eles vêm ali daquela região. Da Filístia. Isso, e você pode observar que os filisteus, eles vão se fortalecendo cada vez mais, dominavam o ferro, dominavam uma política pesada e humilhavam Israel. Se estabeleciam fortemente.
Mas por que aumentavam? Porque Deus disse que era para eles destruírem, mas eles não destruíram. E esses inimigos se fortaleceram, e aí dominou o povo de Deus. Uma geração que não desenvolveu a fé em Deus. Está vendo? Deixaram esse povo habitar no meio deles. Juízes 3:5. Olha aí. Quem eram os filisteus? Dominadores cruéis e Isso. fortes. Aí as referências na tela. Isso. Os males que advêm por conta com pessoas ímpias. Isso. É por conta de contato, né? Isso, por contato Os males com que pessoas advêm por conta de contato com pessoas ímpias. Eles deveriam destruir, já tem a referência, mas não destruíram. E aí, como eles começaram a ter contato, eles começaram a dominar esse povo de Deus. Quem era Golias? Descendente dos Refaíns, um dos Anaquins. Isso. As referências na tela. Isso. O poder dos filisteus, a arrogância e soberba de Golias. Isso. A Golias era um guerreiro, mas além de ser guerreiro, ele era autoconfiante em si mesmo. em si mesmo. Arrogante, soberbo, não é isso? A confiança de Golias. Devemos tomar cuidado com a arrogância Olha e a isso aqui. soberba. Devemos tomar cuidado Com a arrogância, e a soberba. Provérbios 16:18. Lê bem Provérbios 16, 18, porque isso aí é bom para nós. Vamos lá. É bom para nós. Vamos lá. Provérbios 16, 18. 16:18. Isso. O orgulho vem antes da destruição, Isso. o espírito altivo antes da queda. Pronto. Vamos lá. 3. Quem era Davi? Um homem de fé. A derrota de Golias. 1 Samuel 17:43. Quem era Davi? Era um homem de Um homem de fé. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês muito interessante. Quando a gente olha para Davi, eu pontuo. Primeiro, Davi, ele vai vencer porque ele tinha zelo com o nome e a glória de Deus. Está no 26. Segundo, Davi vai vencer porque ele acreditava na fidelidade de Deus. E ele tinha fé em Deus. Terceiro, Davi não confiava em apetrechos, em armadura, nem em coisas humanas. Ele confiava no nome do Senhor. Pronto. E Davi, ele via essa batalha como do Senhor e não dos homens. Por isso que ele vai vencer. Vamos lá. Letra B. A derrota de Golias. 1 Samuel 17, do 43 ao 50. Isso. Letra C. Golias insultava a Deus e ao seu povo, menosprezava a Deus e confiava na sua própria força. D. É inútil tentar lutar com as nossas armas. Isso. Porque você vê que o Saul, ele deu as armas dele para quem? Para Davi. Para Davi. Eu quero até te dizer, hoje, Daniel, nós temos na internet, bota para cá, hoje nós temos na internet pessoas de todo tipo, e às vezes tem irmão que diz, fulano fala bem, fulano prega bem, se eu tivesse esse dom. Lute com as armas que Deus te deu. Não é isso? As coisas só funcionam com aquilo que eu tenho experiência própria. Davi foi lutar com aquilo que ele sabia. Ele só sabia mexer com o quê? Uma funda. Ele sabia. Agora a questão não é a funda, não é ter habilidade com ela e confiar no Senhor. Então vou te dar um conselho aqui. Não fique impressionado com quem tem retórica, com quem fala bem, com quem é mais inteligente, porque hoje nós estamos vendo uma concorrência sem precedente. Essas foram as armas que Deus deu a eles, Pronto. não a nós. Não a nós. Veja que Saul tinha as armas dele? Tinha. O Golias tinha as armas dele? Também. Serviram para Davi? Não. Não. Então, lute com as suas armas. Se você sabe... isso aqui, inclusive quando a gente fala sobre a aprendizagem, tem pessoas que aprendem de um jeito, né? Desse jeito. Sim. Tem gente que vai na internet hoje, olha, você quer aprender rápido, eu aprendi assim. Às vezes o método dele não vai funcionar com você. Cada um aprende de uma forma e de um tempo até diferente. Pronto, então use o que Deus te deu. Você tem habilidade com aquilo ali, tem facilidade com o seu método, fique com o seu. Ok? Eu não estou dizendo que você não pode ouvir uma pessoa, não é isso? Aprender de uma pessoa, mas você pode acumular conhecimentos e melhorar as suas habilidades com o seu método, ouvindo outras pessoas. Mas não fique tentando usar o que é do outro, porque o que é de Saul não funciona. Com Davi. Pronto, vamos lá. Davi lutou com aquilo que tinha experiência. Isso. F. Davi, um homem que confiava em Deus. Isso. Davi via Golias como um imortal. Davi olhava para a situação com os olhos espirituais. Isso, já explicamos Davi isso, né? confiava no poder de Deus. Pronto. E Davi buscava honrar o nome de Deus mais do que o seu próprio nome. Olha, outra coisa que o Daniel falou aqui. Escute bem, está anotado aí. Se você tem projeto de em tudo honrar a Deus, Deus vai te honrar. Porque a Bíblia diz, eu honro aos que me honram. Pronto. Se você honrar a Deus, se tudo que você for fazer, o teu cantar é para honrar a Deus e não honrar você, se o seu pregar é para honrar a Deus e não honrar você, Deus vai te honrar na terra. Então,
Deus te honra. E quando você pensa que essa honra é tua, essa glória, ele tira ela. Vamos lá. 4. O jovem cristão e as lutas contra o mundo. Letra A. O Satanás moderno. Aí preste bem atenção. Nós tínhamos o gigante lá fora. Agora já estamos atualizando aqui o texto. É a aplicação. Tínhamos o gigante lá fora. De uma altura de quase 3 metros. 3 metros. Hoje nós temos os gigantes. Quais são os gigantes? Os gigantes modernos. Como é que eu botei aí? Trazem investimentos fascinantes. Não, no início aí. Ou Satanás moderno. O Satanás moderno. Lá no gigante moderno. Mas hoje o Satanás moderno vem na filosofia moderna. Vem no relativismo. Não é isso? O Satanás moderno é pior do que Golias. Que naquela época pelo menos se via, né? A aparência. Pronto, a verdade. Vai aí, pode ler. Traz investimentos fascinantes e irresistíveis na educação moderna e na filosofia. Deus não existe, isso é questão cultural. Fatalismo. Fatalismo. Aí pronto, aí ele começa. Vai, olha o tanto de coisa. Relativismo moderno e religioso. Isso. O mundo sem os princípios bíblicos. Tráfico de drogas, brigas, assassinatos, falta de amor, racismo. Como não quer o princípio bíblico, o mundo vive do jeito que ele quer. Vai lá. Frases comuns. Tem nada a ver, Tem isso nada é a muito ver. relativo. É normal, é relativo. Não existem valores absolutos. Isso é besteira. Não existe valor absoluto. Se tu acha que tu pode dar um trapozinho na maconha, né? Depende do ponto de vista de cada um. Pronto. Outra, ninguém tem nada a ver com a minha vida, não é isso? O que é bom para um, Não é bom pro outro. pronto. O que é verdade para um, Não é verdade pro outro. então não existe essa. O sexo, não existe esse negócio. Não, isso aí é muito Relativo. Esse é o discurso. E é o Satanás da modernidade. Uma sociedade sem Deus, Olha aí. materialidade e hedonista. Né? O que é uma sociedade sem Deus? Aí acho que é materialismo, né? Isso. Materialismo e o que mais? Hedonista. Só pensa no quê? Em si próprios. Em si próprio, só pensa no prazer, só pensa, não é isso? Vamos lá. Como o jovem cristão deve se posicionar? Agora, como é que o jovem cristão deve se posicionar diante desse Satanás moderno? Opor-se ao relativismo, Tem que se opor, fortalecer-se em Deus pela palavra, tem que se fortalecer em Deus pela palavra. apreciar o que é correto e justo e buscar o que edifica. Pronto, é assim que você se posiciona. Tem todas as referências aí, não tem? Tem. Então pronto. Como o mundo olha para o sexo de forma pervertida e banalizada. Olha, aí eles também dizem, não, sexo é uma forma de prazer, busque prazer. Se você acha que tem prazer, não importa o que o outro pensa, não. Faça sexo, aproveite a vida, fume sua maconhazinha, seja feliz, beba, ninguém tem nada a ver com a sua vida, com a morte se acaba tudo. É assim que eles veem. E por último, como o cristão deve olhar para o sexo. Isso. Propósito, criação e prazer. Gênesis 1:31 e 1 O sexo bíblico tem propósito. Qual é o propósito? A criação. E qual é o propósito do sexo? O prazer e também a comunhão. Comunhão. A comunhão e a intimidade da vida a dois. Bora, Daniel. Senhor meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta palavra onde o Senhor falou mais uma vez aos nossos corações. Senhor meu Deus, capacita-nos, dá-nos força para enfrentar esses gigantes que se levantam contra nós no nosso dia a dia, que possamos enfrentá-los com a Tua força, com a Tua coragem, não para a nossa glória, mas sim para que o Teu nome seja glorificado, assim como Davi fez no seu tempo, que possamos glorificar o Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, que todos digam Amém. Amém.